a Andara falou que mais alguém conseguiu de boa, sem ter dificuldade nenhuma para fazer exercício? Ou ainda tem gente com dúvida? Eu tô perguntando isso porque às vezes a gente faz a videoaula e não fica tão claro. E aí, se vocês tiverem dúvida, eles estão aqui na sala comigo, fica mais tirar a dúvida, certo? Então, na semana passada, não, na segunda-feira, a gente trabalhou com o plano cartesiano com vocês e o conceito alimentar de função. Né? Então, a gente entendeu que um plano cartesiano, ele é composto por dois eixos, né? O eixo das abscissas, que é o eixo X, o eixo das ordenadas, que é o eixo de Y. Na horizontal, o X, na vertical, o Y. Ele é formado por 4 quadrantes que seguem o sentido anti-horário, o sentido oposto ao relógio. O relógio, ele dá a volta nesse sentido e no plano cartesiano a gente segue no sentido oposto, começando aqui, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Entendendo isso, a gente ainda tem que entender também que nesses eixos, nesses quadrantes, tem os sentidos que são positivos e os sentidos que são negativos. Eu lembro de ter falado para vocês que para cima do eixo, que a gente tem a origem aqui, acima da origem, a gente vai ter y positivo. À direita da origem, o x vai ser positivo. À esquerda da origem, x é negativo, e para baixo da origem, y é negativo. Sabendo disso, então, para localizar os pontos no plano cartesiano, ficaria muito simples, porque eu ia olhar apenas o par ordenado. E o que seria esse par ordenado? O par ordenado nada mais é do que a localização de um ponto, certo? Dado pelo eixo x e pelo eixo de y. Então, se eu sei que 4 é x e 5 é y, é só eu traçar a reta até encontrar esse ponto. Encontrar o ponto onde sai o x e onde chega até o y, certo? Então, localização no plano cartesiano seria simplesmente isso. E aí, para isso, eu passei uma questão para vocês, né? Pedindo para vocês distribuírem um plano cartesiano os determinados pontos. O ponto A, o ponto B. Então, como seria isso? A primeira coisa que a gente teria que ter era um plano cartesiano. E, para fazer um plano cartesiano, a gente vai lembrar que a gente vai sempre traçar dois eixos, o eixo de x e o eixo de y, certo? Deixa eu pegar aqui o beijinho. E aí ele fala que lá no ponto A vai ter 3 e 1, certo? Então, no ponto A vai ter 3 no x e 1 em y. Então, primeira coisa que eu faço, porque assim, eu construí esse plano cartesiano dele já pronto, porque demoraria muito tempo, iria nossa aula todinha só para poder colocar, desenhar isso aqui no computador durante a nossa aula, certo? Então, já trouxe os pontinhos prontos. Mas como seria isso aqui, ó? Você vai fazer o eixo de x, o eixo de y e vai numerá-lo. Então, você vai colocar distâncias aproximadamente igual entre eles. Para o lado direito, você vai colocar x positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geralmente, eu analiso o maior número que tem em x, aqui nos pares ordenados, lembrando que x sempre é o primeiro, e coloco até ele, ou até um pouco mais distante que ele. Então, aqui o número maior em x é 5. Então, aqui foi até o 8, mas se você colocar só até 6, estava bom. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cima, também é assim, é positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 5, né? Não fiz o 6. E para esquerda é negativo, então não posso esquecer de colocar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, e assim vai.
E para baixo também é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Sabendo disso, sabendo da numeração, é só você pegar os pares ordenados e aí você coloca na localização. É como se fosse um jogo de batalha naval. Eu acho que todo mundo aqui na infância, em algum momento, já viu joguinho de batalha naval, já assistiu, por exemplo, Bom Dia e Companhia, quando tinha aquele jogo lá. E aí, na batalha naval, o que, que a gente tem que fazer? Localizar os pontos estrategicamente para derrubar as embarcações. Não era isso? Aqui, a gente tem que localizar os pontos para encontrar o par, na verdade, para marcar o ponto do par ordenado, certo? Se eu lhe dou o par ordenado, você acha a localização dele. E se eu lhe dou uma lei de formação, a partir do entendimento daquela lei de formação, você também encontra o par ordenado, e aí você consegue localizar aquele ponto também. Então, é como se a gente estivesse o tempo todo brincando de batalha naval aqui, certo? Então, aqui é 3 e 1, então aqui, ó, x é 3, então eu procuro o 3, tá aqui o 3 de x, y é 1. Se é 1 é positivo, tá para cima, então tá aqui, ó, o ponto A. No ponto B é menos 4 e 2. Se eu sei que é menos 4 em x, então logo eu já sei que tá lá na esquerda. Então, menos 4 e 2 é positivo, então tá para cima. Aqui, ponto B. No ponto C, é 5 e menos 3. Se é 5, é positivo, então eu sei que já está na direita. Menos 3, eu sei que é para baixo, então tá aqui para baixo. Então, 5, menos 3. Menos 1, menos 1. Se todo mundo é negativo, eu vou lembrar que ele vai estar lá no terceiro quadrante. Então, olha aqui, ó. Menos 1 de x, menos 1 em y. Certo? E 2 e 0. Quando acontece isso, pessoal, quando aparece o 0, o que a gente vai fazer? Não é 2 e 0. Então, aqui você vai marcar onde tem o valor fixo. Por quê? Preste atenção. Se é 2x e 0 em y, ele toca lá na origem. Então, vai aparecer lá no eixo onde aparece o número. Certo? 2 de x e 0 em y. Aí, na f é o contrário. É 0 menos 2. Então, vai estar sendo 0 em x e menos 2 em y. Vai estar no eixo de y. Aí, no ponto G, vai ter 0 e 0. Então, se é 0 e 0, está lá na origem. H, menos 4 e 0. Se é menos 4 e 0, então menos 4 é em x. Eu vou procurar o menos 4 de x ligado aqui para o 0 de y. No I, 0 e 4, então, o 0 é em x, o 4 é em y. Está aqui, ó, 0 e 4. Certo? Menos 3 dividido por 2, menos 4. Menos 3 dividido por 2 vai dar 1,5, certo? Aproximadamente. Então, aproximadamente não, vai dar 1,5. Negativo, certo? Então, se eu vou ter 1,5 negativo, indo para o 4, logo eu vou procurar aqui o ponto. Cadê? Eu acho que eu não marquei o ponto J aqui. Não marquei, tá aqui. Vindo para o menos 4, ponto J. Aqui, ó, entre o menos 1 e o menos 2, tá aqui. Aí, K é raiz de 2 para 2. A raiz de 2 é 1,4 alguma coisa. Então, você vem aqui desse valor e vai para o 2. A L traz menos 2, 5 sobre 2, que vai dar 2,5. Então, você vem menos 2 daqui, né? Isso, indo para 2,5. E na M você tem 3, menos 7 dividido por 3. Então, sai de 3, aqui é positivo. E se é menos, eu puxo aqui para baixo. Aqui, ó. Desculpa. Certo? É a mesma coisa que
anteriormente na segunda questão. Na segunda questão, eu pedi para você fornecer as coordenadas. Aqui ele lhe deu as coordenadas e você tinha que colocar no plano cartesiano. Na segunda questão, é o contrário. Ele dá a coordenada e você tem que dizer quem é o par ordenado. Então, para saber, é só você numerar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então, o ponto A é 4 e 2, certo? 5, porque sim, deixa eu contar direito. 1, 2, 3, 4. No meu desenho é 4, aqui eu digitei 5, mas aqui é 4, certo? 4 e 2. No B, menos 4 e 6. Então, 1, 2, 3, 4, menos 4. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai fazer isso em todos os pares ordenados, certo? O que eu quero que você entenda e como é que provavelmente vai estar lá na nossa provinha que a gente vai fazer agora dia 8. Eu quero que você consiga identificar quais são os eixos que nós temos, no caso é o eixo X e o eixo Y, o nome deles, é o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Vocês precisam identificar quantos quadrantes nós temos, certo? No caso, são 4. E quais são o sentido positivo e qual é o sentido negativo. Por que você tem que saber disso? Porque sabendo disso, você consegue localizar no plano cartesiano. Então, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, em qual quadrante está localizado o ponto C? Aí você ia procurar aqui, qual seria o quadrante? Pessoal? Qual seria o quadrante? Ponto C, né, tá aqui, ó, terceiro quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, localizar os pontos com seus determinados quadrantes, eu posso estar cobrando isso, localizar os pontos no plano cartesiano, certo? E dar os pares ordenados. Dentro de plano cartesiano, vai ser basicamente isso que vai ser cobrado de vocês. E aí, eu segui para a função, certo? Em função, a gente lembra que só é função, né, quando existe uma relação entre A e B, em que para todo x em A, nós temos um único y em B, onde x e y obedecem a uma lei de formação. Então, para ser função, eu tenho que ter uma relação entre dois indivíduos, tá certo? Eu tenho que, para cada elemento que esteja dentro do meu conjunto A, que é chamado de domínio, eu vou ter apenas um único elemento lá no conjunto B, certo? E todos os elementos do conjunto A, eles obedecem uma lei de formação, ou seja, a lei se aplica para todos os números que estão ali. Então, além disso, eu tenho que lembrar que existe o domínio, contradomínio e a imagem. Quem é o domínio? O domínio é quem manda as flechas, tá certo? Então, é esse carinha aqui. Quem é o conjunto contradomínio? É todo mundo, é o grupão aqui do B, onde tem vários numerozinhos que podem estar ligados ou não ao domínio. E quem é a imagem? A imagem, obrigatoriamente, são os números, os elementos que estão dentro do contradomínio, que estão ligados ao domínio, certo? É quem recebe as flechas. Para ser função, eu disse para vocês que eu tenho que ter uma relação entre os dois elementos, não é isso? Não pode se repetir, nenhum do domínio pode estar ligado a mais de um elemento no contradomínio, não é isso? E não pode ter ninguém aqui dentro que não obedeça a lei de formação. Então, nesse caso aqui, é função. Nesse daqui, também é função. Ah, Simara, mas esse carinha aqui está recebendo duas setas. Pode. O contradomínio pode receber, quem não pode mandar é o domínio. E aqui, faltou gente aqui no contradomínio, tem problema? Não, não tem problema. O problema seria se fosse no domínio. Aqui, por exemplo, faltou esse elemento, não obedeceu a lei de formação, então já não é função. Aqui, do mesmo jeito, não é função. E aqui ele mandou, o único indivíduo mandou duas flechas, também não é função, certo?
E aí eu pedi para vocês não analisar o que era uma função sobrejetora, bijetora, injetora, mas para que vocês conseguissem lembrar como era que a gente conseguiria descobrir os elementos que estariam no contradomínio, que era só substituir aqui no X, certo? Então, eu tinha uma lei de formação, tinha o conjunto domínio, e aí, para cada elementozinho do domínio, a gente aplicava a lei de formação, certo? Onde tinha o X, a gente colocava o número do elemento e encontrava o valor lá em Y. Acho que vocês também lembram disso daqui. Essa parte do gráfico também não cobrei para vocês. Vamos para esse exemplo aqui, ó. Faça os gráficos da função de R em R dado por y igual a x mais 1. O que você ia fazer? Ele não lhe deu valores, então você poderia atribuir esses valores para encontrar esse gráfico, já que ele não lhe deu valores nenhum. Então, você atribuindo aí valores a x, no caso seria 0, 1, 2, 3, por exemplo. Aqui, ó, 0, 1, 2, 0, 1, 2, só 3 números já tá bom. Cada um desses valores vai ser substituído aqui em x, onde é 0, aqui vai ser 0. 0 mais 1 vai dar 1, não é isso? Onde é 1, 1 mais 1 vai dar 2. Onde é 2, 2 mais 1 vai dar 3. Logo, os valores iriam ficar assim. E aí, o que você iria fazer? Construir um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, a gente colocaria os valores, não é isso? 0, 1, 2, 3, 4. E aí você ia repetir os valores tanto positivo como negativo, e você iria localizar esses pontos. 0 e 1. Eu saio de 0 na origem, aqui em x, e vou para 1 em y. Localizei. 1 e 2. 1 em x, 2 em y. Localizei. 2 e 3. 2 em x, 3 em y. Localizei. Certo? Então, seria basicamente isso. Se eu peço para você construir o gráfico, eu vou estar pedindo para você fazer isso daqui. No item B, a mesma coisa. Continuei com os mesmos valores. Quem mudou? A lei de formação. Se a lei de formação mudou, tudo vai mudar. Então, aqui eu tenho uma multiplicação, ó, menos 2 vezes x. Então, menos 2 vezes 0. 0. 4. Então, aqui eu vou ter igual a 4. Só um instantezinho que eu vou colocar no computador para carregar. Onde tem 1, a gente vai substituir lá no x. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 4 vai dar 2, não é isso? E onde tem 2, a gente vai substituir. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, mais 4 vai dar igual a 0. Então, construindo o gráfico, esse gráfico ficaria aqui. E aí eu quero que você preste atenção em uma coisa que eu não falei na semana passada. A lei de formação, pessoal, ela vai determinar se a função ela é crescente ou decrescente, certo? Quando é que minha função ela é crescente? Quando a lei de formação ela é positiva. Quando o coeficiente angular, que é aquele que vem junto com o x, ele é positivo. Quando é que ela é negativa? Quando o coeficiente angular, ele é negativo, certo? Não sei quem é coeficiente angular, não sei quem é coeficiente linear. Preste atenção. Quem seria o coeficiente angular nessa lei de formação? Aquele cara que vem com o x, certo? Ele é o coeficiente A, ou o coeficiente angular. Então, aqui, no caso, o coeficiente angular seria 1. Se 1 é positivo, na letra A aqui, ó, eu vou ter um gráfico crescente, certo? Olha aqui como seria meu gráfico. Desculpa, eu botei errado. Olha aqui como seria meu gráfico da letra A. Ele estaria apontando aqui, ó, pro lado
do crescimento, para o lado positivo, certo? Então, se eu trago o gráfico apontando para o lado do crescimento, apontando para o lado positivo, eu sei que essa função é crescente, certo? Agora, o meu coeficiente angular, ele sendo negativo, que aqui no caso da B, menos 2. Se o coeficiente angular ele é negativo, o meu gráfico ele vai estar seguindo o sentido aqui dos números negativos, certo? E aí eu vou lembrar que a função ela é negativa. Quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear é o termo independente, é aquele cara que vem sem um x, certo? Pode ser que ele apareça, pode ser que ele não apareça. Quando ele aparece, é o valor que tem lá. Quando ele não aparece, ele é igual a zero. Certo? Então, aqui, ó, quem é o coeficiente linear da letra A? É o 1. Quem é o coeficiente linear da letra B? É o 4. Quem é o coeficiente linear da letra C? É o 2. Certo? Então, eu posso fazer uma questão pedindo para você identificar aqui os coeficientes, coeficiente A e B. Então, você vai me dizer quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Lembrando que o angular é o carinha que anda com x. E o linear é o carinha que anda sozinho. Tá certo? Eu posso pedir isso para você. Na letra C, a gente tem aqui, ó, a lei de formação é positiva. Logo, eu sei que essa função ela é crescente. E é só você substituir aqui, ó. 3 vezes 0 vai dar 0, mais 2 igual a 2. 3 vezes 1, 3 mais 2 igual a 5, e 3 vezes 2, 6 mais 2 igual a 8, certo? Coloca aqui na plano cartesiano, certo? E aí você vai encontrar os pontos. 0 e 2, 0 em x, 2 em y. 1 e 5, 1 em x, 5 em y. 2 e 8, 2 em x, 8 em y. Certo? A função ela é crescente porque o coeficiente angular ele é positivo. O coeficiente angular, nesse caso aqui, é o 3. Ok? E a gente entra agora na função afim. O que seria a função afim, certo? Eu já falei para vocês que uma função, né, é uma correspondência entre dois conjuntos, em que cada elemento do primeiro conjunto, ele se associa a um elemento do segundo conjunto, certo? Então, lá na função afim, a gente vai ter o seguinte, o conjunto A, ele está obrigatoriamente ligado ao conjunto B, e ele obedece uma lei de formação. A gente lembra que existe o domínio, o contradomínio, e a imagem, que são os números que recebem as flechas, não é isso? E dentro da função, a gente consegue aplicar ela no nosso dia a dia, certo? Seja para verificar uma temperatura, certo? Aumento de uma temperatura, seja em outras situações. Por quê? Porque a partir dessas informações, a gente aplica no nosso dia a dia a função em si, certo? Quando a gente está estudando função afim, a gente estuda o gráfico da função afim, tá certo? Então, observe aqui nessa situação, o aumento 10 graus por minuto, certo? A temperatura da substância é medida minuto a minuto. No minuto zero, ela estava em 30 graus, certo? No primeiro minuto, ela vai estar em 10. E no segundo, 50. Mas e lá no 10º minuto? Eu vou ter que sair contando de um em um? Não. Isso é a massa da função afim. Porque eu não preciso sair contando, eu só preciso estabelecer os valores para a minha função. Então, olhe bem, a temperatura, né, T, igual a 30. Quem é 30 no instante inicial? Não começou em 30, certo? Mais 10 vezes T. Quem seria esse T? T é o tempo. E quem é ele? A quantidade de minuto que aparecer. E por que eu coloquei o valor aqui? Para a gente substituir lá na fórmula, já que ele aumenta 10 graus por minuto. Então, 10 seria o aumento que eu tenho por minuto, certo? Levando em consideração que eu já tenho 30, que é inicial. Então, aqui em 10 minutos ficaria como? T é igual a 30, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui.
é igual a 30 mais 10 vezes 10. Resolvendo a primeira multiplicação, né? 10 vezes 10, a gente sabe que é 100. 100 mais 30, 130 graus, certo? A mesma coisa vale quando a temperatura está diminuindo, porque eu não tenho aqui inicial, que era 30, então como ficaria a minha fórmula? 30 menos 10 vezes T. E aí, construindo o gráfico, a gente vai levar em consideração aqui o aumento que houve entre cada um deles, certo? Levando em consideração que começou em 30, então eu sei que meu gráfico vai começar aqui em 30 graus, ó. Ele começou em 30, certo? Ele aumentou de quanto em quanto? De 10 em 10. Então, eu sei que aqui, ó, eu vou ter uma localização para ordenar. Por quê? Porque ele está aumentando de 10 em 10. De 30 para 40 é 10. Aí, de 40 para 50, eu tenho mais 10, certo? De 50 para 60, eu tenho mais 10, ok? E assim vai. E no sentido negativo, é a mesma coisa, certo? Começa em 30 e aqui ele vai decair, por quê? Não está diminuindo a temperatura, então se diminuiu 10, vai cair para 20. E de 20 vai cair para 10. E assim sucessivamente, certo? Então, o que é uma função afim, ou a função polinomial de primeiro grau, ou função de primeiro grau, que a gente mais chama? Ela é uma função, certo? Pertencente aos números reais, onde ela obedece uma lei de formação. Essa lei de formação é essa daqui, ó. F de x é igual a x mais b, onde esse ax é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, tá certo? Coeficiente A, ou coeficiente X, ou coeficiente angular, e o B é o coeficiente linear ou termo independente, certo? Termo constante ou termo independente da função. É isso que eu quero que vocês compreendam. Para identificar os coeficientes, eu vou lembrar que coeficiente angular, ele anda com uma letra. Coeficiente linear ou termo independente, ele anda sozinho. É isso que a gente tem que estar identificando, tá certo? Então, aqui no coeficiente angular da letra A, quem seria o coeficiente angular? Seria o 5. O B, que é o linear, menos 3. Na letra B, coeficiente angular, menos 2. Linear, menos 7. E na C, o coeficiente angular é 11 e o linear é igual a 0. Samara, não apareceu o coeficiente linear, por isso que ele é igual a 0. Em algum momento pode vir sem o coeficiente angular? Não, o coeficiente angular tem que aparecer, porque senão não é função de primeiro grau, tá certo? Existem algumas particularidades quando a gente está estudando função afim, certo? Quando a função é linear, por exemplo, tá certo? Eu vou ter aqui o A sempre diferente de 0. Quando é que a minha função é uma função identidade, pessoal? Quando em x eu tenho 1 e b é igual a 0. Vai ser uma função identidade. Certo? Olha aqui, ó. B igual a 0, x igual a 1. Tá? Quando é que minha função é constante? Quando A é igual a 0. Ela deixa de ser função afim e passa a ser função constante. Posso perguntar para vocês quando é que a função é constante? Vocês vão dizer que é aquela, ou vocês vão identificar lá no gráfico que tiver feito, alguma coisa assim, se ela é constante, se ela é identidade, certo? Então, você vai lembrar que a função constante é aquela que é o coeficiente A igual a 0. Quando é que minha função ela é linear? Quando A ela é diferente de 0 e B é igual a 0, certo? A foi diferente de 0.
A é 1, A é 2, 3, tá? E B é 0, e B é 0, ela é linear. Ela é constante quando A é igual a 0 e ela é identidade quando A é igual a 1 e B é igual a 0, certo? Para construir o gráfico de uma função afim, é muito parecido com o que a gente já viu no plano cartesiano, certo? Você vai seguir os pares ordenados e, a partir da terminação do coeficiente angular, a gente consegue determinar o gráfico da função afim, tá certo? Então, olha aqui, ó. Y é igual a 3x mais 6. Existe uma formulazinha, pessoal, que é essa fórmula aqui. M é igual a YA menos YB dividido por XA menos XB. Eu vou mostrar para vocês, mas eu não vou cobrar ela na nossa prova, tá certo? Então, quem seria YA e YB? Quem seria XA e XB? Você vai pegar dois pontos distintos no plano cartesiano, então, onde você saiba pelo menos um, né? No caso aqui, ó, você pegou esse ponto lilazinho aqui e pegou esse ponto azulzinho aqui. Como é que você vai identificar quem é o coeficiente angular, certo? Tem esse xzinho que tem no coeficiente angular. Você vai analisar a informação que você tem aqui. Então, pegando aqui esse ponto aqui, ó, o ponto menos 4, menos 6 e o ponto menos 5, menos 9. Quem seria o A? Menos 6, ó, o YA tá aqui, ó, o primeiro elemento, ó. Deixa eu mudar para o laser aqui. Primeiro par ordenado, você traz aqui, ó, menos 6, menos da fórmula, menos 9, que tá aqui, ó. Menos com menos mais, não é isso? Menos 6 mais 9 igual a 3. E quem seria o XA? Aqui, ó, menos 4, menos 5, menos com menos 4 mais 5 vai dar 1. 3 dividido por 1 vai dar 3. Logo, eu já saberia que o coeficiente angular é 3. E como é que eu identifico o coeficiente, o termo independente, né? Como é que eu sei quem é o termo independente? O termo independente é aquele que toca o eixo de Y. Mas o que eu quero que você consiga compreender de fato na nossa aula, vai ser cobrado para vocês, é toda aquela questão lá do plano cartesiano, domínio contra domínio e imagem, e com relação à função afim, que eu quero que você consiga identificar, saia daqui sabendo, que ela obedece a uma lei de formação. E além de obedecer uma lei de formação, você vai responder que é o coeficiente angular e um coeficiente linear, se a função ela é crescente ou se ela é decrescente. A função é crescente quando o coeficiente angular é positivo, a função é decrescente quando ele é negativo. A função o coeficiente angular é aquele que anda com uma letra, é aquele que anda com x, e o coeficiente linear é aquele que anda sozinho. O coeficiente linear, ele pode aparecer ou não. Quando ele não aparece, ele é igual a zero. O coeficiente angular, ele tem que aparecer, porque quando ele não aparece, a função é constante e não função afim. Tá certo? É isso que eu queria que vocês entendessem. Se tem alguma dúvida? Sim, não? Não tem dúvidas? Bom, se vocês não têm dúvida, nossa aula, ela fica por aqui, certo? Vou estar passando exercício para vocês. E vou deixar também essa aula gravada lá no grupo, tá certo? Assim que ela processar, eu vou estar postando, e aí eu vou estar mandando para vocês. E é isso, nossa aula é essa. E aí, o que, é que vocês vão estudar para a nossa provinha? A aula passada e essa aula, tá bom?